Hoje nós vamos iniciar uma nova série aqui, Literatura e Psicoterapia Existencial. Nós vamos nos servir das lentes existenciais e de um aporte fenomenológico para ler algumas obras que eu considero de grande teor existencial. Hoje, O Sonho de um Homem Ridículo, um conto de uma narrativa fantástica do escritor russo chamado Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski foi considerado um dos maiores autores do século XIX e também um dos maiores autores de uma possibilidade de transformação existencial e da humanidade. Então, antes da gente entrar nessa consistência narrativa do conto, eu quero que a gente se municie de alguns aspectos extremamente relevantes contidos em todas as obras de Dostoiévski e também nos seus personagens. O recorte que a gente pode trazer leva à máxima de Dostoiévski de que se Deus não existe, então tudo é permitido. Este recorte, esta linha contínua que segue as obras e os personagens de Dostoiévski, é trazido como uma pungência do pensamento de Dostoiévski contida na narrativa dos seus personagens. Então, os personagens de Dostoiévski não são pessoas que levam uma vida cotidiana, que levam o seu dia a dia, que ganham o pão do seu dia a dia. Eles são personagens que estão no limite da sua existência. Tem essa possibilidade de um reset da sua vida ou da humanidade. Então, o que Dostoiévski capta é essa possibilidade de transformação existencial e da humanidade em todas as suas obras. Então, quando a gente fala em Dostoiévski, a gente lembra do seu principal romance mais conhecido, Crime e Castigo. Então, em Crime e Castigo, Dostoiévski vai trazer já que se Deus não existe, os personagens de Crime e Castigo têm a possibilidade de cometer um homicídio. E Dostoiévski vai trazer as condolências para quando um personagem comete o ato do homicídio, de ver um corpo cair, as condolências da sua existência, o que fica depois deste ato. Já em outra obra bem conhecida de Dostoiévski, Irmãos Karamazov, Dostoiévski vai trazer o ato do parricídio, a morte dos pais, dos personagens, e também essa possibilidade de transformação a partir de um reset, de uma morte, por exemplo. Só que em Irmãos Karamazov, Dostoiévski vai fazer uma separação entre o mentor e o executor de um crime. Então, em Crime e Castigo, tem-se esse crime e esse castigo, e em Irmãos Karamazov tem esses crimes sem castigo. Então tem o personagem que é o mentor, que tem a ideia do assassinato, e o personagem que é o executor do assassinato. Então tem essa separação, aquilo que Hannah Arendt vai chamar de banalidade do mal, onde não se tem mais a figura do carrasco, ele é encoberto, onde se tem os mecanismos de guilhotina, os mecanismos de eliminação da vida, com o qual eu não preciso fazer e ver um corpo do meu semelhante cair ao chão, por exemplo. E no Sonho de um Homem Ridículo, a gente vai ter o suicídio. Então, a gente vai ter essa noção de possibilidade de transformação da existência através da sua própria morte do personagem, né? Mas ele não morre. Então, a gente se municia dessa possibilidade de narrativa na obra de Dostoiévski, nos personagens de Dostoiévski, para começar a compreender o que ele vem trazer, né? Quais são as possibilidades que ele vem trazer no conto do Sonho de um Homem Ridículo. O personagem do Sonho de um Homem Ridículo, ele não tem nome, ele se descreve como um personagem ridículo. Ele não se acha ridículo, ele sempre foi ridículo. Ele diz que desde pequeno todas as coisas que ele fez, estudou, trabalhou, foram em vão porque para ele tudo lhe é indiferente. Então ele é um personagem completamente nihilista, um personagem melancólico, um personagem depressivo, que para ele tudo lhe é indiferente. E aí um dia ele diz que se tudo lhe é indiferente, se matar teria a mesma equivalência de qualquer outra experiência existencial. E num dia que ele estava voltando para sua casa, numa noite lúgubre, numa noite sombria, numa noite chuvosa, fria, onde as fumaças saem dos bueiros,
ele avista uma estrela. Entre as nuvens daquelas chuvas, daquela tempestade, ele avista uma estrela e por algum motivo ele acredita que aquele era o sinal de que ele deveria se matar naquela noite. Então, ele decidido que naquela noite ele ia se matar, indo para casa, logo após ver essa estrela, uma menininha, uma criança, puxa ele pelo braço e pede ajuda. Ele, mesmo com a sua decisão de que iria se matar logo mais, ele estilhaça essa possibilidade de vida que essa criança, que essa menininha lhe pede, a ajuda, chuta ela dali e continua o seu caminho. Chega em casa, no seu apartamento, na sua poltrona velha, pega seu revólver, coloca em cima da mesa e toma essa decisão de que hoje seria o dia em que ele ia se matar. Só que antes dele cometer o ato, antes dele dar um tiro na sua cabeça, olha que pesado, né? Antes dele fazer isso, ele começa a se questionar por que ele não havia ajudado essa garotinha. Então ele começa a ficar condoído, ele começa a sentir uma pena desta garotinha. E esse sentimento, que é um sentimento, né, muito perigoso para um niilista, faz com que ele comece a entender que se tudo lhe era indiferente, por que agora a iminência de um suicídio ele estaria se sentindo pena daquela garotinha? Começa a fazer vários questionamentos de que se ele tivesse em outro planeta e isso tivesse acontecido para ele, não valeria nada aqui na Terra também. Fazendo esses questionamentos antes, né, a iminência do seu suicídio, ele adormece. Ele adormece e tem um sonho, né, sonho de um homem ridículo. Nesse sonho, ele se mata sem dor e ele é puxado, né, neste sonho do caixão por uma criatura abstrata, leva ele até o espaço e lá no espaço ele começa a ver o Sol, depois a Terra, e numa narrativa extremamente fantástica, Dostoiévski vai colocar este personagem nos primórdios da humanidade, numa sociedade onde são todos filhos da Terra, filhos do Sol, onde não existe ganância, volúpia, competições, onde reina o sentimento de fraternidade, onde todas as pessoas são felizes, uma sociedade muito parecida com uma sociedade Hare Krishna, assim, uma coisa muito... Todos estão ali felizes e aplaudem inclusive as mortes. Esse personagem inicia, né, essa trajetória dele do espaço até a Terra, chegando nessa ilha paradisíaca, começa a viver e a pensar junto com essas pessoas e ele começa a fazer uma trajetória desde esses primórdios, né, de uma sociedade sem crime, sem possibilidades de ganância, de corrupção, e até os dias atuais, até a ganância, a volúpia, até todas essas mazelas que existem na humanidade. E este personagem, ele diz assim, eu de fato perverti todos eles, eu fiz esta perversão. Ele compreende que ele foi a serpente responsável pelo pecado da Terra. E por fim, né, numa narrativa ainda mais fantástica, ele compreende através desse sonho que independente se Deus existe ou não, independente das tristezas e angústias, né, que existem na Terra, é possível se viver na Terra. E ele acaba compreendendo que ele, mesmo sendo a serpente, mesmo sendo o responsável por todas essas competições, essas inadimplências da sociedade, ele acaba compreendendo que ele é possível continuar a vida, independente disso. Então, se você não leu, né, espero que você possa ler este conto surpreendente do Dostoiévski. Se você já leu, eu espero que você possa compreender essas experiências apresentadas neste conto do Dostoiévski, que a gente possa compreender que Dostoiévski capta esse momento atual, inclusive esse momento atual de tentativas aí na Europa de resetar a humanidade, né, matar os judeus para tentar ter uma nova sociedade, essa tentativa através de um autoritarismo de transformar a humanidade através de um reset, que
Dostoiévski capta, traz nesse conto, em toda a sua obra, desde Crime e Castigo, Irmãos Karamazov e No Sonho de Homem Ridículo, nessa experiência pessoal, nessa tentativa de dar fim à sua vida, e que através de um sonho, ele diz, um sonho é só um sonho, mas através de um sonho, este homem ridículo faz essa transformação inequívoca na vida dele, de outras possibilidades existenciais que não aquela que seja dar fim à sua vida para não fazer mais sentido nesta vida e, enfim, iniciar uma outra vida. Então, este é o conto, O Sonho de Homem Ridículo, do Dostoiévski, e em todas as suas obras ele vai captar essas atrocidades extremistas, esses personagens extremos, essas ideias levadas ao limite. Então, se Deus não existe, tudo é permitido. Se tudo é permitido, ele vai trazer a noção de que, como poderemos então lidar com questões como o assassinato, o parricídio ou o suicídio. Tá bom? Então, espero que você leia e me conte também, se você quiser, um pouco sobre o que você achou deste conto. Beleza?